você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo acerta a venda de Lohan para o CSKA e agita a nação rubro-negra. Libertadores, Conmebol divulga a data do sorteio da fase de grupos da competição. Excelente notícia para o Flamengo e para a nação rubro-negra. José Boto revela mudança em negociação do Flamengo para fechar com reforços. Podem esperar. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Titular absoluto do time do Felipe Luiz, o Léo Ortiz tem entre os milhões de fãs rubro-negros um admirador de peso. Em evento no Museu do Flamengo na última segunda-feira, o nosso querido Zico fez elogios ao zagueirão. O Flamengo hoje tem um plantel muito bom. Um jogador de hoje que me encanta muito e que eu conheci há pouco é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível, afirmou lá o eterno ídolo Zico. A contratação mais importante do Flamengo em 2024, à frente inclusive do De La Cruz pelo desempenho. O Léo Ortiz ainda não completou sequer um ano de clube e já venceu o Carioca, a Copa do Brasil na temporada passada e recentemente a Supercopa do Brasil, conquistada sobre o Botafogo, atual campeão brasileiro. No comentário sobre o Léo Ortiz, o Zico havia sido perguntado se algum jogador do elenco atual do Flamengo teria vaga naquele time de 1981, campeão carioca, da Libertadores e do Mundial de Clubes. Além do Galinho, aquele time tinha nomes como Júnior, Adílio, Andrade e Nunes. Acho que do grupo de 2019, todos eles poderiam jogar na década de 80. Seria um banco lá, tudo bem, risos. Seria um banco de luxo, brincou o Zico. A geração de 2019 entrou para a história do clube mais de 3 décadas depois da era Zico ter encantado os rubro-negros. O time comandado pelo Jorge Jesus foi campeão carioca, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. A Conmebol vai sortear os grupos da Libertadores 2025 neste dia 17 de março, uma segunda-feira. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza já estão garantidos. E Corinthians e Bahia vão ter que passar por 2 mata-matas da fase prévia na luta por um lugar entre os 32 que estarão nas chaves. A Conmebol ainda não divulgou os potes do sorteio, mas a divisão será baseada no ranking de 2024 da entidade, cuja pontuação foi anunciada no final do ano passado. É possível ter uma previsão dos potes baseado na lista publicada, o que colocaria 4 clubes brasileiros entre os cabeças de chave. Os possíveis potes do sorteio da Libertadores podem ser: pote 1, Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, São Paulo e Racing. Pote 2, Olímpia, LDU, Internacional, Liberdad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Pote 3, Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário Talleres, Deportivo Táchira e Universidade do Chile. Pote 4, Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antônio, Bulo-Bulo e os 4 classificados da fase prévia. O regulamento da Conmebol prevê que times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, com uma exceção, caso um deles venha da fase prévia. Portanto, Bahia e Corinthians, caso consigam a sua classificação, podem ser encaixados em chaves com algum time brasileiro. Produção coloca aí as datas da Libertadores. Primeira fase, de 5 a 12 de fevereiro. Segunda fase, de 19 a 26 de fevereiro. Terceira fase, de 5 a 12 de março. Sorteio das fases de grupo, dia 17 de março. Fase de grupos, 2 de abril a 28 de maio. Sorteio do mata-mata, 4 de junho, a previsão. Oitavas de final, de 13 a 20 de agosto. Quartas de final, de 17 a 24 de setembro. Semifinais, 22 e 29 de outubro. E a grande final vai ser no dia 29 de novembro. Essa é a previsão.
O Flamengo anunciou uma novidade nessa semana. Mais uma opção do manto sagrado chega para a nação rubro-negra. O Mengão apresentou oficialmente a camisa e o calção da linha Icon para a temporada de 2025. A coleção, criada pela Adidas, é voltada exclusivamente para os torcedores, porque ela não vai ser utilizada pela equipe em partidas oficiais. Nas redes sociais, a novidade agradou muitos torcedores rubro-negros. A maior parte das reações foi positiva, com os torcedores exaltando o design da peça. No entanto, surgiram comentários bem-humorados sobre o preço. Linda demais, vai custar metade de um salário. Quero saber quantas vezes eu vou poder parcelar e em quantas vezes sem juros. Foram algumas das mensagens deixadas nos perfis do portal. O Flamengo ainda não divulgou o preço para os consumidores. O departamento de futebol do Flamengo faz projeções para o restante da temporada e, dessa forma, o diretor executivo José Botto começa a indicar os planos que vão ser executados na busca por reforços. O Botto concedeu uma entrevista à CNN e explicou as mudanças na postura do Flamengo nesse mercado da bola. Ele relatou como devem ser os alvos escolhidos, bem como a estratégia de negociações. Aspas, normalmente, os clubes quanto mais ricos são, mais descuidam do processo de contratação. Vão muito pelo nome, pelo dinheiro e todos nós sabemos que muitas vezes não é bem assim que a banda toca. Para mim, o fundamental é termos um modelo de jogo que é o modelo do Felipe, mas que penso que é o DNA do Flamengo. E os jogadores têm que servir a isso. Iniciou lá o Botto. Aqueles que não servem ao perfil do que queremos no Flamengo, nada a ver com a qualidade do jogador, mas o que ele pode dar ao modelo que queremos implementar. Completou lá o dirigente português. Para o Botto, o valor investido em determinado jogador não vai servir como parâmetro sobre um suposto privilégio em escalações, mesmo que ele tenha sido um alto investimento. O jogador terá que provar a sua identificação com a metodologia do Flamengo como um todo. Não é porque se gastou 15 ou 20 milhões de euros em um jogador, porque se ele não se encaixar no modelo, ele estará fora dos nossos planos. Não vou dizer que vai dar resultado, né? O futebol não é uma ciência exata, mas muitas coisas têm influência sim. Mas podem esperar que todo jogador contratado pelo Flamengo vai ter uma razão de ser no modelo e na parte econômica, finalizou lá o José Botto. O Flamengo entra em campo amanhã para enfrentar o Botafogo no jogo atrasado, válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Assim, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, definiu o quadro de arbitragem para essa partida, com Bruno Mota Correia sendo o juiz responsável pelo jogo. Além disso, Thiago Rosa de Oliveira Expósito e Hugo Filemon Soares Pinto serão os seus 2 assistentes. Enquanto isso, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho vai ser o responsável por comandar o VAR. O Bruno Mota Correia, que foi o árbitro designado para apitar esse jogo entre Flamengo e Botafogo, ele tem uma curiosidade. Ele passou por uma reciclagem na CBF em 2023. Isso porque ele cometeu um erro ao expulsar o zagueiro Miranda num jogo entre o Ceará e o Amazonas, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Olho nele, olho vivo nele. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Valeu! Essa aqui é uma excelente notícia para o Flamengo e principalmente para a nação rubro-negra.
a grande expectativa de todos é a volta do centroavante Pedro, que é uma das referências do ataque do Flamengo. E acabou sofrendo aí uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no dia 4 de setembro do ano passado, enquanto estava servindo a seleção brasileira. Avançando muito bem na sua recuperação, o Pedro está perto de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para o decorrer dessa temporada. Maravilha! A expectativa é que isso aconteça já na segunda quinzena de março. Existe um otimismo muito grande da diretoria do clube em poder contar com ele já no início do Campeonato Brasileiro. Com a ausência do camisa 9, o Flamengo precisou buscar por substitutos no mercado, além de improvisar alguns jogadores ali naquela posição. E dessa forma, acabou vendo o Carlinhos não apresentar o desempenho esperado em campo e ser emprestado para o Vitória, além de acertar a chegada do Juninho, que ainda vem buscando seu espaço em campo, mas ainda está muito longe de apresentar o que se é esperado dele para essa posição. Dessa maneira, a comissão técnica do Flamengo vê com entusiasmo a volta do seu grande artilheiro Pedro. É preciso exaltar aqui a dedicação e o esforço do jogador para se recuperar o mais rápido possível. Bora lá, meu garoto! Estamos te esperando de braços abertos, porque você está fazendo muita falta, Pedro. Afinal de contas, você é um dos melhores centroavantes do planeta e você é o nosso grande artilheiro. Conforme informações do portal ge.com, o Flamengo acertou a venda do garoto Lohan para o CSKA. As partes já haviam se acertado sobre o valor e fecharam os últimos detalhes no início dessa semana. O CSKA vai pagar 8 milhões de euros, 47,6 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Lohan, sendo que 30% pertencem aí ao Madureira. O Flamengo ainda vai manter 20% da participação no jogador e acredita que vai poder lucrar ainda mais com o destaque dele no exterior. Ainda não há uma data definida para a viagem, mas o Lohan vai para Moscou ainda nessa semana. Representantes do CSKA estiveram no Brasil para fechar o negócio. A diretoria do clube entendeu que este era o momento de negociar o Lohan, que estava fora dos planos do técnico Felipe Luiz para a temporada. E caso não fosse vendido, ele poderia se desvalorizar ainda mais na segunda janela de transferências. Aos 13 anos, o Lohan teve uma rápida passagem pelo Madureira até ser descoberto por Luiz Carlos Azevedo, que na época era gerente geral da base e hoje ele é o gerente de futebol profissional do Flamengo. O seu início no Flamengo não foi tão fácil e coincidiu com a pandemia. Nesse período, o Lohan recebia vídeos com instruções e treinava numa quadra em frente à sua casa. Ao todo, o Lohan soma 35 jogos com a camisa do Flamengo, fez 2 gols e deu 3 assistências, desde que se profissionalizou em 2023. Em agosto do ano passado, o Flamengo renovou o seu contrato até o final de 2029 com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 617 milhões de reais na cotação. E desde então, o meio-atacante se desvalorizou no mercado por causa da pouca utilização nos jogos. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo vendeu bem o Lohan? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!